Boa noite a todos. Hoje a gente está com mais um dia especial do nosso conhecimento sagrado, nosso curso com o Marco, e sejam todos muito bem-vindos. Marco, boa noite. Boa noite, Atman Namastê. Vamos colocar aqui a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Sim, Marco, estamos vendo. Ok, nós então hoje, na nossa aula 11 desse ano, vamos falar da energia das plantas na cura e no equilíbrio energético dos corpos físicos e sutis. Uma coisa interessante é que quando a pessoa não entende bem a relação entre o corpo físico e os corpos perispirituais, eles acham que são coisas independentes, e não são. Quando você, por exemplo, está num processo kármico de depuração, por exemplo, vem do campo mental inferior, que é o que vai ser depurado, passa para o corpo espiritual, do corpo espiritual para o duplo etéreo, e chega no corpo físico. Então, essa passagem que eu falei é quando sai do corpo mental inferior, que está colocado ali para ser depurado, e vem até o corpo físico. Isso é uma relação. A outra relação é quando você, por exemplo, comete algum equívoco que pode prejudicar a sua saúde, né? Fumar demais, beber demais, e aí o processo é o contrário. A mazela, o miasma, se produz no corpo físico, passa para o duplo etéreo, do duplo etéreo para o corpo espiritual, e do corpo espiritual é gravado no corpo mental inferior. Quando a pessoa desencarna, o que acontece? O corpo mental inferior ele faz como se fosse uma passagem de fita. Tá? Ele passa tudo para o mental superior, para que o mental superior, na próxima encarnação, possa despejar no mental inferior tudo que deve ser depurado na encarnação seguinte. Tá certo? Então, vamos ver exatamente essa relação. Como é que a energia das plantas interage com essa correlação que eu falei, tanto do corpo físico quanto dos corpos sutis. Quando eu preparei esse material, foi em julho, o Caboclo Urubatão da Guia me deu essa mensagem aqui. O princípio homeopático de semelhante cura semelhante se aplica no tratamento e cura pelas plantas. Pois todas as partículas, átomos e moléculas que habitam o corpo humano estão presentes nas diversas plantas existentes no planeta. Cabe ao homem, através de estudos e pesquisas, entender essa adequação. Repara, quando ele me passou isso, através de processo de inspiração, eu escrevi rapidamente e depois eu fui analisar, E eu verifiquei que aqui tem duas vertentes a serem entendidas. Quando você fala em princípio homeopático, quem estuda homeopatia com mais profundidade vai saber exatamente o que eu estou falando, tem duas formas de entender. Quando, por exemplo, você é mordido por uma cobra, faz de conta. Então, ela colocou em você um veneno de um alto teor de dosagem, Então, o que a homeopatia faz? Ela pega esse mesmo veneno da cobra, só que em doses bem menores, injeta no seu corpo. O que acontece? O teu sistema imunológico, quando sente aquela presença e ele verifica que existe possibilidade de defesa, ele cria automaticamente um processo bioquímico de proteção para que o teu sistema imunológico possa se defender. Isso é um dos casos. O segundo caso, que se considera com mais profundidade na homeopatia, está escrito na Gênese, que uma molécula doente é curada por uma molécula sã. Então, quando você, por exemplo, ingere algum alimento, e aí nós estamos falando de planta, e esse alimento tem
alguma propriedade molecular que vai chegar no conceito atômico e de partículas que o seu corpo produz, se essa molécula sua estiver adoentada, ou seja, o elétron se perde, que é assim que se dá a doença do corpo físico, imediatamente essa molécula sã que você colocou através do alimento da planta, ela substitui a molécula, né, que estava doente. Então, quando ele me passou isso, eu fui entender melhor, eu vi que tinha um duplo sentido aí, tá certo? Então, fica a dica aí, né, do Caboclo do Batom da Guia, que é meu guia-chefe, né, sempre me orienta, e ele me passou isso aí e eu estou explicando para vocês como é que a gente conseguiu entender. Bom, eu teria vários livros para usar, mas eu achei a tese de doutorado do Alex Botsari, que é um carioca, formado em medicina na Federal. Ele é médico, ele é acupunturista, ele é fitoterapeuta, ele é acupunturista. O cara é muito bom. Ele tem, se eu não me engano, 12 livros publicados nessa área da medicina, e principalmente da medicina holística. E esse livro dele foi exatamente o estudo mais aprofundado, inicial que ele fez, que foi a tese de doutorado dele. Então, eu resolvi usar esse livro, que é um livro que eu já tenho há muito tempo, e sou completamente apaixonado por ele, para poder fazer o alicerce do entendimento para o que a gente está se propondo a falar, ok? Então, lembrando que tudo que está colocado em azul, eu retiro integralmente, né, eu compilo integralmente do livro, e quando é vermelho ou preto, são interpretações ou acréscimos que nós fazemos, ok? Então, vamos lá. O Botsaris fala assim, na introdução, o uso de plantas medicinais é um dos aspectos mais antigos e universais dos hábitos da espécie humana. Ele está presente em todas as culturas que já foram estudadas, além de se perder na história. Evidências com mais de 20 mil anos atrás, coletadas por arqueólogos, confirmam o uso de plantas medicinais pelos homens das cavernas. Ou seja, quando ainda aportava por aqui os capelinos, tá? Os descendentes do planeta Terra, que são os amarelos, né? E os negros, já sabiam que havia uma correlação de utilizar as plantas para se prevenir e para curar doenças, ok? A própria farmacologia atual derivou em grande parte do estudo de plantas usadas pelo homem como medicamentos ou para outros fins. Muitos medicamentos usados até hoje, tá? Como a aspirina, e aqui não está, mas a penicilina também, as drogas simpaticomédicas ou curantes, né? Os curantes, broncodilatadores e muitos outros vieram das plantas medicinais. O que a gente vai ver? Que a planta medicinal, nessa interação com o corpo físico e com os corpos sutis, ela buscam o equilíbrio desta correlação entre corpo físico e corpos sutis. E o Botsari afirma, e eu concordo plenamente, que ninguém sabe mais sobre esse assunto do que a medicina tradicional chinesa. Tá? Os chineses, né, nessa área, né, de cura energética, eles são muito bons. Basta ver, né, a própria acupuntura, né, e outras técnicas que a gente conhece de correlações ligadas à energia no processo de cura, que a medicina tradicional chinesa nos traz com muita propriedade. Bom, vamos entender, então, o que a medicina tradicional chinesa nos traz aqui para que a gente possa ter um apanhado dessa informação. Ele diz o seguinte lá, que existem propriedades energéticas nas plantas medicinais, ou seja, toda planta, como todo ser vivo, né, ele é, vamos dizer assim, regido pelo fluido vital. E
As substâncias, as partículas que estão ali presentes, né, animadas por esse fluido vital, na realidade estão presentes em tudo que existe, inclusive no nosso próprio DNA. Se você lembrar, eu já falei isso em outras aulas, mas o nosso DNA basicamente é feito de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. Esses 4 elementos, praticamente, estão presentes em 90% de tudo que existe no planeta. Ok? Então, a gente pode classificar, segundo a medicina tradicional chinesa, as plantas medicinais com 3 parâmetros básicos. Primeiro, é o sabor. Segundo, qual é a energia que está intrínseca? Que energia essa planta carrega? E as propriedades adicionais, que estão muito correlacionadas ao clima onde essa planta cresce. Okay? Então, segundo a medicina tradicional chinesa, né, esses são os 3 parâmetros básicos para você entender como utilizar as plantas, né, que nós chamamos de medicinais. Bom, primeiro vamos ver o sabor. A medicina tradicional chinesa diz que existem 5 sabores. O primeiro parâmetro, né, que são esses sabores, passa uma informação para nós que cada sabor possui um tipo de movimento. Quando a gente fala um tipo de movimento, é um movimento atômico, um movimento de ativação das partículas. E esses movimentos, de acordo por onde fluem, eles podem sim alterar determinados padrões vibracionais dos nossos órgãos. Ok? Então você fala assim, Marco, então toda planta, né, tem esse contexto de sabor, e esse sabor ele tem movimento. Cada tipo de sabor tem um tipo de movimento. E cada tipo de movimento é específico conforme a vibração do organismo, ou seja, do seu órgão. Por exemplo, o sabor doce está ligado ao baço e ao estômago. Espera aí, Marco. Isso significa dizer que toda planta que tem um sabor doce é normalmente indicada para tratamento do baço e estômago. Só isso? Não. Essa é a propriedade, vamos dizer assim, maior de identificação da planta com sabor doce. Seu movimento energético é para cima, mas também tem capacidade fixante, ou seja, ela consegue consolidar determinados nutrientes. As plantas medicinais com sabor doce possuem as seguintes ações. Tonificação é o aumento da energia de um órgão ou função. Fixação é quando o corpo tende a reter a energia sob forma de matéria. Isso se relaciona com o ganho de peso corporal. Puxa, Marco, o cara pode engordar, né? Sim, dependendo, né, da forma que ele use, isso acontece sim. Não de gordura, mas mais pelo conceito, eu falei engordar de brincadeira, tá? Mas pelo conceito de densidade que ele oportuniza determinados órgãos e sistemas, até porque isso que nós estamos falando é energia, tá? Como ele aumenta e retém essa energia, então você tem mais densidade, e às vezes a densidade é necessário em determinado órgão para que ele possa bem funcionar. Suavização é quando a planta reduz alguma ação drástica sobre o organismo. Isso significa, por exemplo, que pode evitar efeitos colaterais, né, ou reduzir a consequência de uma doença. Harmonização tem função auxiliar numa fórmula. Espera aí, Marco. Isso que você está me colocando aqui são as características, né? Ou seja, as propriedades do que faz uma planta de sabor doce. Então, é engraçado, né? E interessante você entender que, pela tese de doutorado do Dr. Alex Botsaris, ele deixou bem claro que quem mexe com esse conceito de mescla de plantas deve ser uma pessoa que tenha um conhecimento. Nós não estamos aqui querendo passar para vocês informações
que vocês possam utilizar sozinhos. É óbvio que existem determinadas plantas, né? Por exemplo, a arruda, o cravo da Índia, sei lá, qualquer coisa que você possa pensar que é mais popular, você sabe ali, né? Você entra até no Google e você consegue ali qual é a propriedade que aquela planta ou aquela erva se propõe a tratar. Porém, quando vai para o conceito de fórmula, isso é necessário que seja realmente uma pessoa especializada, normalmente um fitoterapeuta ou um médico com essa especialidade, tá? Por que isso? Para que a combinação, né, das plantas seja bem aceita pelo organismo, ok? Bom, segundo conceito, picante. Vimos o sabor doce e o sabor picante. O sabor picante se relaciona ao pulmão e ao intestino grosso. Seu movimento energético é do centro para a periferia e de baixo para cima. As plantas medicinais com sabor picante possuem as seguintes ações: sudorificação, ou seja, a pessoa passa a ter maior possibilidade de suar, né, ficar suado. E nessa concepção, né, chinesa, o suor, pela ação do sabor picante, elimina agentes patogênicos, que por muitas vezes são causadoras e até origens da doença. Mobilização é quando a planta faz uma energia que estava parada se movimentar. Poxa, Marco, isso é comum? Principalmente no que se refere às NADs. Né? Então, a gente tem a NAD principal, que é o sushumna, né? Está enterrado dentro da medula espinhal, e lá no assoalho pélvico existe uma duplificação de NADs, que é o Ida e Pingala, que vem serpenteando os chakras até chegar no chakra Ajna. Então, por muitas vezes, quando você está com uma energia parada num talo energético ou em uma dessas áreas, né, ou aqueles locais de uma NAD, ele dá essa propriedade de ativação. Isso corresponde, entre outras coisas, à melhor absorção dos alimentos. Então, repara, tem vários ditados, né? Os nutricionistas que gostam de falar isso. Nós somos aquilo que comemos. E eles não estão errados, não. Tá? Então, como a gente está falando de plantas e ervas, né? As ervas têm essa capacidade. Puxa, Marco, eu vou começar a atentar mais para comer mais plantas, mais ervas, porque elas são muito benéficas. E a terceira propriedade de ação do sabor picante é carminativa, é quando a planta auxilia na peristalse, tá? O que é a peristalse ou peristalse? Tá? É o fluxo que o seu estômago faz para fazer a digestão. E, ao mesmo tempo, ela expulsa os gases desse tubo digestivo. Ah, entendi. Terceira propriedade de uma planta doce, tá? Ou de uma erva doce, salgado. Segundo a medicina tradicional chinesa, relaciona-se com os rins e a bexiga. Puxa, Marco, peraí. Cada propriedade, de acordo com a medicina tradicional chinesa, é específico para uma área? Sim. Vamos relembrar o que eu falei há alguns minutos atrás. Por quê? Porque o seu rim e o seu pulmão, por exemplo, eles têm padrão vibracional diferentes. Poxa, eu pensei que o padrão vibracional era, vamos dizer assim, dimensionado pelo padrão áurico. Ali está uma espécie de média. No padrão áurico, ou seja, na nossa aura, que é composta pelos corpos sutis, está uma espécie de um padrão médio. Porém, cada órgão, cada sistema tem um pulsar, tem um conceito radiante, não só de ondas, tá, como também de pulsar. Então, cada um tem uma vibração específica. Por isso é que a medicina tradicional chinesa entra nessa seara para que a gente possa entender isso, ok? Então, o salgado relaciona-se com os rins e a bexiga. Seu movimento energético também é para cima, além de reforçar a força vital. Ou seja, as plantas e ervas com o
contexto salgado, né, na característica, elas aumentam a possibilidade de retenção do fluido vital. As plantas com sabor salgado possuem as seguintes ações. Ascensão é a elevação da energia do corpo, da base para a cabeça. Quando fala da base, é do chakra da base, né? Ele sobe. Puxa, Marco, eu poderia até dizer que ele auxilia a força Kundalini? Sim, ele auxilia a força Kundalini. Isso pode, entre outras coisas, corresponder ao aumento da pressão arterial. Vou te dar um exemplo. Quando nós tratamos um ser humano qualquer, né, dentro do conceito da cura prânica, existe um chakra que é na altura do umbigo, só que no posterior, ou seja, nas costas, chamado Meng Men. Se você verificar que a pessoa tem uma leve tendência ou, né, já caracteriza ter pressão alta, você tem que tomar muito cuidado a energizar esse chakra, porque ele tem essa energização tem o mesmo efeito da propriedade, né, de sabor de uma erva ou de uma planta salgada. Puxa, Marco, peraí. Você está falando, então, que o fato de nós interagirmos com outro ser humano através de um passe, né, através de um toque medicinal energético, né, ele se correlaciona, ou seja, tem correspondência com as ervas? Sim, é por isso que as ervas são extremamente necessárias para a harmonia da relação entre o corpo físico e os corpos sutis, ok? Então, essa primeira ação de uma planta que tem esse contexto de sabor salgado é a ascensão, ok? E essa ascensão, como eu falei, ela vem do chakra da base, subindo pelas nádeas principais, que é o Ida e Pingala. Ela tem ainda também a tonificação, que é o aumento da energia de um órgão ou função, ou seja, ela ajuda a reter fluido vital. E ela tem uma consolidação, é quando a força vital relacionada à energia dos rins é reforçada. E os rins são muito importantes, todo mundo sabe disso, né? Quem tem problema de rins, por exemplo, ou muitas vezes, né, acaba fazendo acúmulo de densidade e dá o que a gente chama de pedra nos rins. Tá? Então, quando você interage com uma erva ou com uma planta que tem esse contexto salgado, ele tonifica aquilo e acelera, fazendo com que não haja acúmulo de densidades, ok? O quarto sabor é o ácido. Segundo a medicina tradicional chinesa, esse sabor ácido relaciona-se com o fígado e a vesícula biliar. Seu movimento é a transformação da energia. As plantas com sabor ácido possuem as seguintes ações. O que seria essa transformação da energia? Por muitas vezes, você está dentro das suas nádeas com uma densidade muito grande, né? Isso é comum nos talos energéticos. E uma planta ou uma erva que tem o sabor ácido, ela tem a capacidade não só de dissolver essa densidade, mas transformar essa energia, ou seja, quando ela tira a densidade, ela está transformando em algo mais etéreo. Ok? Então, essas plantas com sabor ácido possuem as seguintes ações. Transformação, como a gente viu, quando as plantas podem modificar a essência da energia, como eu expliquei agora para vocês. A harmonização tem como função auxiliar numa fórmula para que a combinação de outras plantas seja bem aceita pelo organismo. Vale a pena eu explicar isso aqui. O conceito de harmonização é muito importante. Por quê? Porque, por muitas vezes, pessoas, assim, às vezes, que não têm muito conhecimento, e vão lá no Google, se der indevidamente, não consulta nenhum médico, eu vou combinar essa planta com essa. Não é que você vá desencarnar, não é isso. Mas você pode estar prejudicando você, porque talvez você não conheça a fundo, né, a capacidade de mescla, de combinação, quando a gente fala de harmonização dos sabores. Estamos falando só do sabor, né?
ainda tem a propriedade energética e outras capacidades que estão ligadas à energia. Então, fica aí a dica para vocês que as plantas, elas têm, a energia das plantas, elas têm um conceito de se harmonizar junto ao organismo físico e perpassar esse equilíbrio, essa harmonização, aos corpos sutis. E carminativa é quando a planta auxilia a peristalse, né, e expulsa gases do tubo digestivo. Então, a gente vê que ele tem algumas semelhanças, né, com outros sabores no conceito de função. E, por último, o sabor amargo. Segundo a medicina tradicional chinesa, ele se relaciona ao coração e ao intestino delgado. Seu movimento é para baixo. As plantas com sabor amargo possuem as seguintes funções ou ações. Primeiro, concentração. É quando a energia é concentrada no meio do corpo. Corresponde a um movimento centrípeto, ou seja, ela joga tudo ali para o centro, tá? Como se tivesse, através do plexo solar, uma capacidade de acumular e redistribuir essa energia. Eliminação é o processo de expulsão por via baixa da matéria ou energia. Corresponde a um efeito laxante ou diurético. Então a planta com sabor amargo tem essa capacidade, né, laxante de colocar para fora. Por muitas vezes, uma pessoa está com um determinado mal-estar e quando ela urina ou vai ao banheiro, né, fazer a sua necessidade, parece que dá um alívio. Tá? Então, quando você sabe que tipo de planta que tem o sabor amargo, que pode oportunizar, né, isso, você usa. Entendi. Tonificação é o aumento da energia de um órgão ou função. Repara, a tonificação ele é quase que uma coisa comum em todos os sabores. Tá? Eles sempre vão dar à pessoa que está tomando aquele chá, por exemplo, uma capacidade de retenção de fluido vital. E só para lembrar, tem gente que confunde isso, por isso que eu vou explicar. Nós não nascemos com uma capacidade de fluido vital como se fosse uma bateria. Muita gente dá esse exemplo. Não é bem isso. O que nós nascemos é com uma propriedade de informação que veio do campo mental superior para o inferior, de absorção, capacidade de reter fluido vital. Nós temos a capacidade, e isso vai para o nosso genoma, ok? Então, você não nasceu com uma bateria, né? Vamos dizer assim, você vai viver 99 anos, 8 meses, 23 dias e 4 horas. Tá? Pode até ter um conceito parecido, porque você veio com essa capacidade de reter fluido vital e conseguir fazer isso. Porém, as pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas perdem noites de sono, as pessoas se auto-obsediam. Tudo isso faz com que você perca um pouco desta capacidade de retenção de fluido vital. Então, é por isso que, por exemplo, André Luiz ficou aproximadamente 8 anos no umbral. Puxa vida, por quê? Porque ele tinha mais 8 anos para estar encarnado. E quando ele está no umbral, lá, desencarnado, o mentor se aproxima e fala assim: André, você não é médico? Você não sabe que o cigarro prejudica a saúde? Né? Ele mas eu não pensei. Não pensou? Pois é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como diria o Mestre Jesus, tudo que lhe foi dado, lhe será cobrado. Então, isso não foge ao conceito de energia. Tá? Então, esse conceito amargo tem características parecidas até, né, com outros sabores, porém são específicos. Agora vamos para o segundo item, né? A gente viu que as plantas têm 3 características, né? O sabor, as energias. Então vamos ver as 5 energias. Também são 5 energias.
5 energias é uma expressão usada para classificar a energia intrínseca de cada planta. Cada planta tem um movimento de partículas que dá a ela um padrão vibracional. Tá? Isso vai resultar numa atuação nos pacientes conforme a polaridade universal, ou seja, as forças opostas, yin, que é o frio, e yang, que é o calor. Então, na medicina tradicional chinesa, essa correlação é muito importante a ser considerada. As relações yin e yang, ambos devem estar o quê? Harmonizados. Tá? Então, essa polaridade universal ela está presente em todos os seus órgãos e em todos os seus sistemas, segundo a medicina tradicional chinesa. Dessa forma, segundo a visão, né, dos chineses, as plantas dividem-se em 5 tipos de energias diferentes, conforme sua temperatura. Essa temperatura não é um conceito comum, né, mais quente, mais fria. A gente até dá o nome, porque a gente não tem outras propriedades para classificar, mas é um conceito energético, esse conceito de temperatura. Tá? Vamos lá. Primeiro, as frias são as que possuem a energia yin forte e, consequentemente, a ação refrigerante potente. Estão indicadas em doenças de calor intenso. Mais na frente eu vou mostrar alguns exemplos do que é uma doença do frio, uma doença do calor. E não devem ser usadas por longos períodos, ok? Então, as plantas que têm essa característica de energia fria, ela não deve ser usada por, né, longos períodos, porque elas vão acabar trazendo enfraquecimento dos órgãos, ok? A segunda energia refrescante são as que possuem uma energia yin, também igual, só que é moderada. E, consequentemente, ação refrigerante discreta. Estão indicadas em doenças de calor moderado. E podem ser usadas de forma crônica, ou seja, uso prolongado em doenças crônicas, né? Bronquite, por exemplo, ou, né, várias outras doenças crônicas que a gente poderia citar. Terceira, neutras, energia neutra. São aquelas, né, que possuem o equilíbrio yin e yang, ou seja, elas não tendem nem para o yin nem para o yang, elas estão ali equilibradas, né? São forças parecidas, polaridades muito próximas, então elas se equilibram, não sendo caloríferas ou refrigerantes. Por isso, podem ser usados tanto em doenças de frio quanto em doenças de calor. Quarta, amornantes. São as que possuem a energia yang moderada e, consequentemente, ação calorífica discreta. Estão indicadas em doenças de frio moderado e podem ser usadas de forma crônica, ou seja, por muito tempo, ou prolongado. E a última são as energias quentes. São as que possuem uma energia yang forte e, consequentemente, ação calorífica potente. Estão indicadas em doenças de frio intenso. Tá? Nesse mesmo slide aqui no final, eu vou dizer para vocês quais são as doenças mais comuns, né, de frio e de calor. E não devem ser usadas por longos períodos. Observação. Quando as plantas são combinadas em fórmulas, olha aí, o Dr. Alex Botsaris, ele é médico, é fitoterapeuta, né? Conhece bem energia, então ele sabe fazer uma fórmula. Tá? Marco, você sabe? Não, eu não sei. Né? Eu sou muito mais curioso e estudei isso para que eu pudesse, pelo menos, entender quando um especialista conversar comigo, mas eu não sou também o expert. Tá? Eu entendo, se alguém conversar comigo, um especialista, eu entendo. Né? E é isso que nós estamos nos propondo aqui, que você possa entender como funciona, procurar um especialista para que ele possa dizer, olha, você está com essa propriedade que está te enfraquecendo, te causando doença, então vamos receitar, né, ervas X ou Y, ou plantas X ou Y. Ok? Então, quando essas plantas são combinadas em fórmulas, considerando-se uma pessoa com boa saúde e que não apresente uma doença de frio ou de calor definida, o ideal é associar um pouco de plantas amornantes
refrescantes e neutras. Marco, então, se a pessoa não, né, diretamente tem uma doença nem de calor nem de frio, como uma característica, vamos dizer, até genética, tá? Então, você vai fazer o quê? Uma espécie de mescla, para evitar uma formulação muito amornante ou muito refrescante. Então, você mistura, né, na fórmula para que você possa ter um determinado equilíbrio. Caso a pessoa tenha uma doença de calor bem caracterizada, com vários sintomas de calor, então a fórmula deve ser refrescante. É óbvio, ela está o quê? Se antagonizando, mesmo que haja uma outra planta amornante. Caso a pessoa tenha uma doença de frio bem caracterizada, com vários sintomas de frio, então a fórmula deve ser amornante, mesmo que haja uma outra planta refrescante. Então, repara, a medicina tradicional chinesa sempre busca o quê? O equilíbrio. Tá? Se eu tenho uma doença de frio, então eu não posso especificamente dar um conceito só quente. Eu misturo quente com amornante, refrescante, para que eu possa ter um equilíbrio. São consideradas doenças de frio resfriados, gripe, sinusite, rinite, bronquite, pneumonia, asma, amidalite e outras doenças das vias respiratórias e pulmonares, além de inflamações nas articulações e no sistema circulatório. Essas são as doenças de frio. Já as doenças de calor, a desidratação, insolação, hipertensão, câimbras, problemas renais, infarto e AVC, pressão baixa, TPM nas mulheres, né? Período de menopausa, entre outras coisas. Repara, quando a gente fala doença é quando a energia sai do equilíbrio, tá? E por muitas vezes, essas, entre aspas, doenças, elas são temporárias, tá? Por isso é que quando você tem o conhecimento da utilização de plantas e ervas, você pode imediatamente utilizá-las para produzir o quê? O reequilíbrio dos corpos, principalmente corpo físico e duplo etéreo, ok? Propriedades adicionais. É a terceira forma de entender uma planta. São outras propriedades que influenciam na atividade farmacológica das plantas medicinais, segundo a medicina tradicional chinesa. Essas propriedades são as seguintes. Aromática. O que é uma propriedade aromática? A planta exala um odor forte e agradável. Quando a gente fala planta, poderia colocar erva também, tá? Isso corresponde às plantas que possuem óleos essenciais. Isso aqui é muito importante. Como é que eu sei que uma planta é aromática? Normalmente ela tem óleo essencial, ela tem uma viscosidade, ela produz um óleo. Esta propriedade tem características especiais, conforme o conhecimento oriental, de ressecamento, diferente das plantas diuréticas. As plantas aromáticas também podem ser empregadas para tratar a retenção de líquido, mas sua ação seria pela evaporação desse líquido, né? A transformação, as plantas aromáticas promovem a transformação do muco, o que significa eliminá-lo, tá certo? Por quê? O muco pode sim, né, com o acúmulo desse muco, produzir uma certa densidade, inclusive fazer determinadas obstruções nos locais onde eles são produzidos. Tá? Essa obstrução normalmente é energética. Tá? Penetração, que é outra propriedade aromática. Os princípios aromáticos são menos materiais, ou seja, são mais etéreos, tendo capacidade de penetração onde outras plantas encontram dificuldade para agir. Observação. Os óleos essenciais costumam promover ação anti-espasmódica, antimicrobiana, antisséptica, expectorante e vasodilatadora. Entendi. Propriedade adstringente. É quando a planta causa uma sensação de aperto e desconforto na mucosa da boca. Ao ser provada, você bota na boca, dá uma sensação meio esquisita. Nossa, o que é isso? É que ele é adstringente. Tá? Corresponde à presença de taninos nas plantas medicinais.
Essa propriedade, que são os taninos, assume as seguintes características em termos de atividade, conforme a medicina tradicional chinesa. Contenção, quer dizer, os taninos têm essas características. Contenção. As plantas adstringentes concentram a energia, evitando perdas como diarreia, perdas seminais e sudorese excessiva. Os taninos, que caracterizam as plantas com propriedade adstringente, efetivamente têm ação antissudorífica e antidiarreica. Ok? Proteção. Essa propriedade significa que as plantas adstringentes protegem a pele e as mucosas. Elas criam uma espécie, ali na região subcutânea, tá? Uma espécie de energia que protege essas células. Terceira característica, suavidade. Modera a ação de outras plantas mais drásticas, reduzindo a incidência dos efeitos colaterais. Então, preste atenção nisso. Tem determinadas plantas que podem, sim, dependendo da forma de utilizar, produzir efeitos colaterais. Né? Essas plantas aqui, ó, voltando aqui, ó, de propriedade adstringente, tá? Que são propriedades adicionais, elas têm essa capacidade, tá? De reduzir isso. Tá? Então, essa suavidade, tá? É mais uma das características de uma planta com essa propriedade energética. Ela também tem harmonização. Significa que a planta pode ser usada para reduzir efeitos colaterais de fórmulas, facilitando o uso da associação de plantas. Puxa, Marco, quando você fala de fórmula, é por isso que o pessoal estuda fitoterapia, para poder entender como é que a gente coloca isso em prática. Porque aqui eu estou passando para vocês o conceito de entender de uma forma genérica, macro, para que quando, por exemplo, você vai num especialista, ele possa te explicar, e você fala assim, eu sei o que é isso. Ou se você ficar na dúvida, você pode até vir no material, ele falou isso, por isso, isso. Estou entendendo. Ok. A terceira característica, né, dessa suavidade é a redução de toxicidade, ou seja, significa que ela bloqueia a ação de substâncias com atividade tóxica. A outra propriedade é a própria propriedade tóxica. Significa que a planta pode ter uma ação tóxica sobre o organismo. As plantas com atividade tóxica devem ser usadas em casos extremos, de forma criteriosa, em dosagem mínima e por curto período. Ok? Vale a pena. Aí você repara que eu estava no item 2, e eu dei um salto, estava no item 1, eu dei um salto para o item 3. Por quê? Porque aqui eu não consigo colocar o livro todo, né? Eu pensei, tá? Como eu já li o livro todo, eu conheço, eu pensei as coisas que eu achava mais importantes, que eu achei mais importante, para passar para vocês, para que vocês possam ter esse entendimento macro, tá? Então, eu pulei o item 2, tá? Que não dizia respeito para nosso objetivo, e passei para formulações em fitoterapia. Em todas as culturas do mundo onde as plantas medicinais são utilizadas, elas são associadas em fórmulas para melhorar sua atividade, como eu já falei para vocês. Até o momento, não se identificou qualquer prejuízo à saúde devido ao uso combinado de plantas medicinais, apesar das investigações científicas. Tá? Não só a China, o Ocidente inteiro, a Índia também, os Estados Unidos hoje também, a Inglaterra, a França e o próprio Brasil hoje se dedicam muito, tá, nessa parte de herbologia, de fitoterapia, para entender como as plantas se combinam, quais são as fórmulas mais apropriadas para o tratamento de determinados desequilíbrios energéticos. Contudo, mesmo assim, médicos e pesquisadores recomendam cuidado com o uso da combinação de plantas, baseado na convicção que uma pode prejudicar o efeito ou aumentar a toxicidade da outra. Na China, esse exemplo é muito legal, onde existe a maior experiência do mundo com o uso de plantas medicinais, elas são sempre combinadas em fórmulas, que são repetidas há mais de 2.000 anos. Entre 5.000 espécies utilizadas, tá? 5.000 espécies de fórmula na China, foram identificadas cerca de
uma dezena de incompatibilidades. Então, repara, é um número representativo a nível de percentual muito baixo, tá? Mas, mesmo assim, os próprios especialistas de medicina tradicional chinesa dizem que você deve ter cuidado nestas combinações, ok? Contudo, a medicina tradicional chinesa faz diversas recomendações para combinar as plantas. Neste caso, a fórmula deve ser uma harmonia entre elas para evitar que seja tóxica ou resulte em efeitos colaterais. As fórmulas propostas neste livro, tá, do Botsaris, são resultado da experiência dele, né, prática, e de estudos feitos para substituir plantas diversas pelas de fácil acesso. É interessante que, quando você lê o livro dele, ele faz muita aproximação de determinadas plantas que são específicas, por exemplo, do Oriente, tá, em particular da China, para as plantas com propriedades muito similares brasileiras. Tá? Então, esse livro realmente é muito bom. Para tanto, foram usadas como modelos fórmulas chinesas largamente utilizadas e comprovadas, chamadas de fórmulas oficinais. São as fórmulas da farmacopédia ou PEA de medicamentos de determinado país. Tá? Então, quando você fala assim, fórmulas oficinais, cada país tem a sua, vamos dizer assim, a sua, não é portaria, o seu decreto, como se fosse um decreto, né? Normativo, melhor. Né? Então, cada país tem a sua normativa sobre as fórmulas oficinais, né? Que são essas fórmulas da farmacopeia de cada país. As principais regras para a formulação das fórmulas são as seguintes. Tem que haver harmonia entre os 5 sabores. Primeira coisa. Uma fórmula nunca deve ter plantas apenas de um único sabor, pois isto vai gerar uma ação muito drástica. Assim, ao combinar as plantas, o ideal é que os 5 sabores estejam representados, mesmo que uma predomine. Os sabores também possuem energias opostas, que podem ser empregadas para evitar um predomínio excessivo de uma ação, né, de uma planta ou de uma erva sobre outra. Então, assim, a gente tem o amargo controla o picante, o doce controla o salgado, o picante controla o ácido. O salgado controla o amargo e o ácido controla o doce. Então, repara, é um contexto harmonioso. Não adianta você pegar, essa planta, eu escutei falar que ela é boa para isso, concentra uma única planta, né, que tem, às vezes, uma propriedade específica que, na realidade, apesar de ser recomendada para aquela pessoa que está com aquele desequilíbrio, ela pode sim ter efeitos colaterais que vão prejudicar o pretenso paciente, vamos colocar assim. Então, a medicina tradicional chinesa é extremamente ortodoxa nesse ponto. Eles são muito precavidos para dizer que deve haver uma combinação. E essa combinação está neste apanhado aqui. Né? O que controla o quê? Um pouquinho do amargo, um pouquinho do picante, um pouquinho de doce, um pouquinho de salgado. Então, repara, para que você faça isso, você tem que ter um conhecimento, tem que estudar. Né? Quanto tempo você acha que um médico fica estudando, né, ou fazendo um curso para se tornar um fitoterapeuta? Não é pouquinha coisa, não, tá? Tem que se aprofundar. Tá? Puxa, Marco, eu conheço uma velhinha lá do interior de Minas Gerais que faz tudo isso. É verdade. Ou muitas vezes você pega, né, pessoas já com uma certa idade que foram criadas numa cultura que elas conhecem isso instintivamente. Tá? Quando eu recebo, né, no terreiro de Umbanda, uma entidade, um preto velho, uma vovó, eles falam coisas que depois eu... Né, peraí, eu vou escrever aqui, eu vou pesquisar o que foi recomendado lá para o paciente tal. Que às vezes eu não tenho o controle do que é falado e nem conheço tudo. Né? A gente estuda, mas a gente não conhece tudo. Então, você pega uma entidade, né, que viveu anos, décadas, né, numa floresta, por exemplo, e ela está ali para auxiliar no trabalho, e ela dá exatamente o conceito. Ó,
Você bota uma colherzinha de chá disso, você faz você ferve a água e depois espera esfriar e bota mais uma pitadinha, não sei de quê, e aí bota uma plantinha para fazer a difusão. E aí tu, caramba, de onde vem esse conhecimento? Ela nunca estudou, às vezes ela não sabe nem ler. De onde vem esse conhecimento? Né? Por muitas vezes de vidas passadas. A harmonia entre as 5 energias intrínsecas. Uma fórmula deve ser equilibrada a sua qualidade energética ou temperatura. Não é recomendada uma fórmula composta exclusivamente com plantas refrescantes ou frias, ou só com plantas amornantes ou quentes. Por isso, as fórmulas são feitas com mistura de plantas, refrescante, fria, neutra, amornante e quente. Aquilo que, né, a gente já falou em alguns slides atrás, e o Botsari faz questão de deixar isso claro, que deve haver uma mescla para que haja uma verdadeira harmonia. Portanto, ao substituir uma planta numa fórmula, o ideal é procurar uma que tenha temperatura semelhante. Às vezes você não acha, né? Somente assim, se você lê, às vezes, esse livro, tem determinadas plantas que a maioria das pessoas não conhece. Ou então elas não são típicas para uma determinada região. Por exemplo, o Rio de Janeiro, ela é mais propensa em Roraima, em Rondônia, na Amazônia. Né? Então você não acha. Aí você fala assim, mas qual é que pode substituir? Essa substituição tem que ter um conceito de temperatura semelhante. Ok? Vamos ver a estrutura da fórmula. A fórmula possui uma estrutura intrínseca na qual as plantas escolhidas têm funções definidas. Essas funções são as seguintes. Você vai reparar o seguinte. A China, durante séculos e mais séculos, ela foi um grande império. Então, eles usam exatamente essas nomenclaturas para deixar clara essa formulação, até porque eles usam isso há mais de 2.000 anos. Tá? Então, vamos ver como é que eles chamam essas funções. Vocês vão achar engraçado, mas é a forma como eles se referem. Primeiro, é o imperador. O que é a planta imperador? É a principal planta da fórmula. Ela deve atuar no órgão ou função que é a base da doença. Por exemplo, se o problema é uma falta de energia vital, a pifácia, que é uma raiz, né, a paniculata, ou ginseng, que é também uma raiz, podem ser escolhidos como imperadores da fórmula. Quer dizer, ela é a principal. O imperador é a única função que, na maioria das vezes, né, na maior parte das vezes, é executado por apenas uma planta. Tá? Então, quando você fala assim, vou fazer uma fórmula e o imperador da fórmula vai ser essa planta que é a que está voltada diretamente para combater a doença. Tem o ministro, tá? A função, né, da planta de ministro. É a planta que auxilia o imperador a realizar as suas funções. Essa função significa que ele também atua na condição básica que causa a doença, tá? Mas ele é o quê? Coadjuvante. Porém, sua atuação é menos potente que a do imperador. Por exemplo, o guaco é o imperador e a semente de damasco é um ministro. Uma fórmula pode ter mais de um ministro. Tá? Normalmente ela só tem um imperador, mas o ministro, às vezes, ela pode ter mais de um. O general é a planta que visa abortar os sistemas que incomodam o paciente. Né? Então, repara, por quê? O general está ligado à guerra. A guerra faz o quê? Elimina. Né? Então, qualquer tipo de sintoma que não é bem-vinda é a planta general que vai o quê? Expurgar. Sua função é principalmente paliativa. Funciona para mitigar, diminuir a dor, atenuando ou acalmando o problema, para que os sintomas melhorem mais rápido. Por exemplo, a valeriana faz papel de general. As fórmulas costumam ter mais de um general. Puxa, Marco, como você falou, os nomes estão ligados ao quê? Ao conceito de império, que durante milênios, né, eles viveram. O embaixador é a planta cuja função é harmonizar as outras plantas e reduzir a toxicidade da fórmula. As plantas usadas com esta função são o gengibre, o alcaçuz, a casca de tangerina, o alecrim, a erva doce. Tá? Funcionam como embaixadoras. Ok. Quando uma fórmula possui muitas plantas,
ou estas podem causar efeitos colaterais, podem ser usadas 2 plantas com função de embaixador. Portanto, o ideal é que a planta substituta possa exercer a mesma função da original. É a mesma coisa que a gente falou, né, das propriedades do conceito do general. Se eu tiver que substituir, eu tenho que ter propriedades similares, ok? Bom, esse livro é muito rico e é muito completo. Tá? Foi a tese de doutorado do Alex Botsari. Tá? Ele se formou na Federal Fluminense, se eu não me engano, aí do Rio de Janeiro. Para o uso de plantas medicinais. Aí não, é daqui, né? Porque eu estou no Rio hoje. Para o uso de plantas medicinais, objetivando o processo de tratamento e cura. Porém, que fique claro que esse nosso material didático é uma recomendação para a utilização, que deve ser realizado com a ajuda de um especialista nesta medicina milenar, principalmente em casos graves, ok? Então, é aquela história, você tem acesso à informação para que você possa não ser leigo quando você estiver na frente de um especialista e ele te explique, vamos misturar essa com essa. Aí você pode perguntar, já pensou? Que chique. Mas, doutor, qual é a planta que é a embaixadora? Quantos embaixadores vai ter essa fórmula? Aí ele vai olhar para você, tu já estudou esse negócio? Eu tive uma aula sobre isso e acabei tendo mais ou menos uma visão macro, que é o nosso objetivo. Nesse e no próximo slide, eu disponibilizo uma planilha que eu construí com 50 plantas populares. Então, repara, tem mais de 1.500 plantas no livro, tá? Com propriedades. Então, vai da página 241 à página 683. Não dá para botar tudo. Tá? Então, eu fiz uma seleção, até por conhecer bem o livro, das plantas mais corriqueiras, mais populares, a fim de se tornar uma fonte de consulta e referência para sua utilização. Porém, eu também recomendo o Google, tá? Apesar do Google, né, às vezes tem muita besteira, às vezes você acha ali uma indicação que pode estar corroborando uma dessas informações aqui, ok? Então, aqui está, ó. Obviamente eu não vou ler todas, tá? Mas o que eu fiz? Eu coloquei o nome popular da planta, eu botei na ordem alfabética, a parte da planta que é utilizada, o sabor e a propriedade, para você saber, né? Já que a gente explicou, né, o conceito de sabor e de propriedade energética, então eu já estou ali associando para você entender. E as principais indicações, ou seja, como é que você usa, né, para tratar o quê? É óbvio, né? Vamos pegar, por exemplo, o alcaçuz. Eu vou usar a raiz e o caule. Tá? Ela tem um sabor e uma propriedade doce, amarga e neutra. Ela é anti-inflamatória, antitóxica, anorexia, para tratar anorexia, digestão ruim, úlcera de estômago. Então, repara, cada plantinha que eu coloquei aqui, eu peguei as mais populares, vamos colocar assim, das quase 1.500 plantas que tem lá, eu peguei só 50, para vocês terem uma noção, tá? Por exemplo, a babosa, tá? É o suco da folha. Ela tem um sabor e propriedade amargo e frio, tá? Ela serve para pressão arterial, queimaduras, nervosismo, fezes ressecadas, úlceras e queimaduras, além de, né, existir um mito, e até hoje eu não sei se é verdade, que ela, quando é colocado, né, o seu sumo nos cabelos da pessoa, faz cabelo crescer. Eu acredito que deve ser verdade, que é um mito popular, vamos colocar assim, tá? Boldo do Chile e por aí vai, tá? Calêndula, camomila, cânfora, caqui, até o caqui, Marco, você botou aqui, sim, é um fruto, mas que faz parte desse conceito, né? Tatuaba, cavalinha, tá? Enxofre, erva cidreira, folha de laranjeira, gengibre, ginkgo biloba, ginseng, guaco, guaraná, malva, né? Quebra-pedra, sálvia, soja, valeriana, cada planta, cada erva dessa tem a parte que você utiliza, o sabor e a propriedade específica. Aí você fala assim, puxa, eu estou com esse problema aqui, ó. Eu estou com um problema de digestão e estou com gases, né? Então eu vou ver aqui, poxa, casca de limão é bom. Poxa, ele é picante, ácido amargo. Eu vou lá ler e vou verificar como é que isso funciona. Ah, agora entendi. Tá? Então,
é uma espécie de consulta para você, para as coisas do cotidiano, né? Aquelas, entre aspas, doenças temporárias. Tá? Mas se for uma coisa mais grave, eu não aconselho você a querer dar uma de médico. Procure um médico para que você possa fazer isso. E você procura, por exemplo, na internet, tem vários vídeos no YouTube, tá? Eu vou até colocar um vídeo no YouTube, do YouTube aqui, das 10 plantas que você deve ter em casa. Se você clicar lá no YouTube, as 10 melhores e milagrosas plantas para você ter em casa, é o tema. É de uma espécie de um site especializado em essa correlação de explicação sobre a utilização das plantas. Então, você encontra lá, né, as plantas que são mais propícias. E você pode até comparar, né? Eu estou apresentando para vocês uma coisa extremamente científica. Foi a tese de doutorado do Dr. Alex Botsari. Tá? Mas o conhecimento popular não deve ser jogado fora ou subestimado. Ele é extremamente importante também. Bom, a gente recomenda, sim, né, esse livro do Alex Botsari, que foi a base, né, mas tem outros livros que também falam sobre isso. Tá? Então, tem esse livro aqui, né, do Thomas Garran, que é sobre fitoterapia, que é bastante parecido, com algumas pequenas diferenças do livro do Botsari, tá? Que é um livro muito bom também. Você tem Matéria Médica, tá? Que é da fitoterapia chinesa, tá? Do Xuling, tá? Você tem Plantas Medicinais no Brasil, isso aqui é especificamente do Brasil. Fitoterapia chinesa e plantas brasileiras, faz uma adequação, tá? Que é também do Botsari, tá? Ervas medicinais, um guia para iniciantes, ervas que curam, plantas medicinais, tá? Fitoenergética é um livrinho muito bacana, muito simples de ler, do Bruno Gimenez, tá? Guia completo de plantas medicinais, do David Hoffman, tá? A Farmácia da Natureza, O Sabor da Harmonia, Enciclopédia de Ervas Mágicas, de Cunningham, Herbologia Mágica. Então, a gente consegue ver, tem muitos livros que vocês podem consultar. Marco, você conhece todos os livros? Eu conheço e tenho. Por isso é que eu indico. Tudo que eu indico aqui são livros que eu conheço, tá? E alguém podia falar assim, poxa, Marco, tu não faz mais nada na vida, né? Para ler tanto livro, né? Eu já estou aposentado, então Deus me concedeu essa possibilidade de ler bastante, tá? Repara, eu vou encerrar ainda, né? Ainda falta talvez uns 15, 20 minutos para encerrar, com alguns anexos que eu acho importante citar. Primeiro, todos vocês têm no site do GRESG 2 documentos que eu coloquei. Tá? Um chama-se A Cura pelos Remédios Caseiros, que é um guia de ervas, né, da medicina natural, do Raoni Lamoni, e Ervas de A a Z. São esses 2 documentos que estão aqui. Ó. A Cura pelos Remédios Caseiros, do Raoni Lamoni. Tá? Então, ele explica, inclusive essa introdução aqui é muito legal. Tá? Ele explica como né, que as ervas vêm sendo utilizadas. É muito bacana. Né? Ele ensina a preparar o chá, que é uma infusão, tá? Que a gente não teve tempo hábil de explicar, mas aqui tem tudo explicadinho, bonitinho, tá? Então, o chá por decocção, tá? E o guia das ervas e plantas medicinais, que lá na frente, né, ele bota um por um, tá? E explica. É óbvio que é um material de consulta, você não vai estudar isso aqui, você vai, né, quando precisar, saber que tem ali uma informação interessante. E a outra é esse aqui, ó, ervas de A a Z, tá? Eu coloquei na ordem alfabética e aí coloquei os mais, vamos dizer assim, populares que a gente consegue encontrar, tá? Tá em vermelho o nome da planta ou da erva e as propriedades, né, que eles conseguem nos trazer como benefício. É grande, tá? São
Cento e alguma coisa. Não estou conseguindo ver o número, mas são 79, perdão. São 79 páginas onde tem, né, muitas informações interessantes que vocês podem consultar, sim. Voltando aqui, então, vocês receberam isso, está no site do CRESD. E tem uma curiosidade que eu achei importante. Por quê? A gente sabe, né, que o Supremo Tribunal Federal liberou o uso da maconha, até 40 gramas. Se você perguntar, eu procuro me isentar de ideologias partidárias e por aí vai, mas eu fui militar há muitos anos, né? Então você deve mais ou menos desconfiar para que lado eu acabo tendo pendências, ok? Então tem uma curiosidade que eu achei muito interessante. Tá? Eu conheci uma pessoa que trabalha lá, uma médica que trabalha nessa associação. Tá? Ela é prima de segundo grau da minha esposa, tá? Que é a Associação Canábica Maria Flor. E ela me deu uma cartilha que eu fiz questão de colocar para vocês, para que você possa entender sob a ótica científica o que é a cannabis, não a maconha, pelo amor de Deus, tá? Porque a maconha ela já tem um pejorativo, né, de droga, e a cannabis não, a cannabis é uma planta medicinal. Então, a cartilha é essa aqui, tá? Até o tamanho exatamente esse aí, ficou muito próximo. Tá? Então, eu listei aqui, né, ou sublinhei, as coisas que eu achei mais importantes. Tá? É uma associação que foi criada por mulheres, tá? Essa Maria Flor. E ela conseguiu fazer uma junção entre a ciência, né, principalmente a ciência médica, e a sustentabilidade do conceito da natureza, com um toque feminino. A partir de 2020, tá? Eles começaram a estudar com mais propriedade, né? E assumiram uma causa de trazer informações sobre a cannabis medicinal. Tá? E a gente pode ver que a cannabis medicinal tem muitas coisas interessantes para o tratamento de pessoas com diversas patologias, tá? Síndromes compulsivas, mal de Parkinson, Alzheimer, dores crônicas, fibromialgia, ansiedade, depressão, autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, câncer, né? O HIV, né? O HIV é uma coisa, é o vírus, tá? E quando esse vírus se manifesta de uma forma totalmente desequilibrada no organismo, né, da pessoa, pode produzir a AIDS, né? Entre outras coisas. Então, é uma cartilha muito interessante, muito educativa. Mostra aqui como é que a história da cannabis começou. Começou lá na China. Olha a China aqui, ó. Eles são danados em matéria de estudar plantas medicinais, tá? Então, aqui em cima, tá, tem algumas coisas que se eu tivesse que fazer a cartilha, eu daria o conselho. Não é a maconha que é usada para milhares de anos, né? É a folha da cannabis para o tratamento de diversas doenças, como a gente viu. Tá? Então, começou na China há 2.700 anos antes de Cristo, isso é o que se sabe. Né? Como eu disse a vocês, é bem provável, o Alex Botsari coloca isso, que os homens das cavernas já entendiam que existiam plantas que traziam para eles esse equilíbrio à saúde. Tá? E 1.700 anos antes de Cristo, no Antigo Egito, tá? A medicina egípcia era energética também, tá? Depois, 1.000 anos antes de Cristo, tá na Índia, principalmente, né, no Atharva Veda, que é um livro sagrado dos Vedas, tá? Traz aí indicações de utilização de plantas e ervas. Já no século IX, tá? Um médico irlandês fez os primeiros estudos, né, com animais e humanos sobre a cannabis. Tá? Isso no século IX. No século XIX, 3 séculos depois, tá? O Brasil também entrou nessa seara de estudar a cannabis medicinal, não a maconha, por favor. Tá? Maconha é droga. Tá? E a cannabis é uma planta medicinal. Se a droga é feita com parte da folha medicinal,
planta não tem culpa disso, né? Culpado é o protagonista que faz essas drogas. Alguns benefícios da cannabis para a saúde. Ele é neuroprotetor, ou seja, pessoas que têm esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, traumatismo craniano, além de reduzir a frequência de convulsões, pessoas que são epiléticas, por exemplo, tá? Tanto adulto quanto criança. Então, um dos benefícios é esse conceito de neuroproteção. O outro é hipotensor ocular, ou seja, reduz a pressão ocular. Tá? Tem pessoas que têm, vou te dar um exemplo, o meu sogro, pai da minha esposa, ele tem esse problema, a mãe também. Tá? Por exemplo, o uso da cannabis medicinal reduz, e por muitas vezes evita até cirurgias que são bastante invasivas, tá certo? Ameniza distúrbios gastrointestinais, não preciso explicar muita coisa aqui, né? Tratamento contra o câncer, principalmente dos tratamentos que são mais pesados com quimioterapia, né? Estimula o apetite de pessoas que têm anorexia, por exemplo, ou têm algum tipo de esclerose que diminui o apetite de tal maneira que a pessoa começa a definhar, né? Então, ele é estimulador de apetite. A gestão de qualquer tipo de dor. A cannabis possui 20 vezes mais potência anti-inflamatória do que a aspirina e 2 vezes mais hidrocortisona e potente analgésico. Saúde mental, ele é modulador de transtorno de ansiedade, de humor, além do transtorno de estresse pós-traumático, insônia, depressão, tratamento obsessivo-compulsivo, transtorno bipolar, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Caramba, quantos benefícios! Não confunda, estamos falando da folha da cannabis, que deve ser prescrita por um médico. Broncodilatador, ou seja, pessoas que têm asma, que têm problemas respiratórios, tudo isso são benefícios que a folha de cannabis, né, o canabidiol, pode trazer. Aqui temos uma continuidade do contexto histórico, né, que entre 1937 e 1938, o governo norte-americano torna ilegal a maconha e, consequentemente, nesse bolo, eles colocaram a cannabis também. Né? Então, inclusive, isso dificultou muito, na época, as pesquisas lá, porque não podia nem plantar, não podia fazer nada. Por quê? Porque nessa época o uso de drogas, principalmente da maconha, estava assim, em franca ascensão. Na época que eles liberaram a maconha, né? Deus queira que não aconteça aqui no Brasil, né? Que parece que o Supremo não estudou história para entender o que é a liberação de 40 gramas de maconha. Em 1940, o químico britânico, né, fez o estudo, né, do canabinol, né, do canabinoide, tá, e identificou estruturas muito semelhantes no corpo humano. Já em 42, 2 anos depois, né, um químico americano conseguiu ver que nós tínhamos, sim, a produção de THC, né, que é o tetrahidrocannabinol, que é produzido pelo corpo humano. Caramba, então o corpo humano produz, claro, principalmente para retenção de compulsividades, né, controle e equilíbrio dos conceitos energéticos que levam para uma ansiedade. Em 1988, o primeiro receptor de canabinoides no cérebro foi identificado. Então, dentro dos estudos, em 88, eles verificaram assim, caramba, o cérebro produz um tipo de canabinoide, é um receptor. Tá? Então, como se fosse uma enzima que é produzida, que cai na corrente sanguínea e, posteriormente, acaba entrando no núcleo da célula e passa a informação, por exemplo, para acalmar uma pessoa que está, por exemplo, numa convulsão epilética. Tá? Em 1992, um determinado grupo de cientistas descobriram um canabinoide endógeno que ocorre naturalmente no corpo humano e desempenha um papel na memória, dor e depressão e apetite. Então, pessoas, né, com serenidade
avançada, né, chamada doença senil, onde vai perdendo a memória, as plantas medicinais, no caso, né, a planta, a cannabis, ela tem possibilidade de melhorar esse quadro. Tá? Então, as condições clínicas podem ser tratadas com a cannabis, tem uma infinidade, como a gente já citou para vocês, e os estudos e as pesquisas estão avançando no mundo inteiro. Tá? É, sim, uma planta medicinal com muitas propriedades de tratamento e cura, porém, devem ser recomendadas por um médico. Nosso organismo produz seus próprios canabinoides, como vocês viram, tá? Tem as explicações aqui e tal. Temos por todo o nosso corpo receptores de canabinoides. Aí tu fala assim, Marco, então nós temos muitas enzimas, muitas propriedades que por muitas vezes, né, já estão sendo identificadas, aqui, ó, no caso CB1, CB2, fitocannabinoides, né, que fazem parte do nosso sistema nervoso, que compõe, por muitas vezes, né, os contextos de sinapse do nosso cérebro. Sabe por quê? Cada um tem uma dosagem. Isso é interessante, por quê? Não adianta você pegar, por exemplo, a sua prima foi num médico e ele fez uma dosagem específica para ela. Não adianta você pegar a fórmula dela, foi dada, e querer aplicar para você. Cada pessoa tem um tipo de identificação de como a canabinoide vai agir. Então, para que você use, tá, de uma forma segura, o médico vai fazer uma série de exames de sangue, principalmente, para que você possa conseguir tirar proveito, né, dessa planta medicinal. Ela é regulada, né, de acordo com a necessidade do organismo, ou seja, cada pessoa individualmente tem uma capacidade de absorver os benefícios ou até mesmo, se for colocado de forma indevida, né, os efeitos colaterais. O primeiro passo, como a gente já falou várias vezes, é consultar um médico para prescrever, né, a cannabis medicinal. Tá? Aqui tem as fórmulas que você, né, a forma, perdão, que você deve fazer contato. Se você entrar na internet e procurar ou ligar para lá, caso, né, eu conheço uma pessoa que pode se valer, né, para se tratar, né? Então faz o passo bonitinho aqui, tá? Quem pode prescrever normalmente a cannabis atualmente, né, é o médico, o veterinário, porque isso também é passado para os animais, e os próprios dentistas, tá bom? Aqui tem, né, os conceitos e as imagens, né, do processo educacional que essa associação faz. E aqui está a fundadora, né, a nossa saudosa Maria. Todo e qualquer tratamento com cannabis medicinal deve partir de uma orientação médica. Puxa, Marco já falou isso 10.000 vezes. Pois é, 10.001 agora. Vale ressaltar que existem aplicativos, se você vê a Jovem Pan, eu sou um dos que vejo sempre, e de vez em quando vai lá um grupo, né, que também trabalha com a cannabis medicinal, e eles têm até um aplicativo, tá? Por que eu não recomendo ou não falei nada sobre isso? Porque eu não conheço, tá? Só por isso. Se é bom, se é ruim, se tem alguma coisa, eu não sei. Tá? Eu não tenho juízo de valor para tecer nenhum tipo de crítica, nem sugestão, nem elogios. Tá? Pode ser bom, pode ser ruim, não sei. Tá? Mas lá eles fazem, inclusive, a importação, eles fazem o conceito da prescrição médica, deve haver um diagnóstico, é óbvio, né? Mas eu não conheço, por isso eu não indiquei. Eu coloco aqui o que realmente eu estudei e passei a conhecer através das informações, não só da cartilha, como a própria conversa com uma médica que trabalha lá. Ok? Então, tem o WhatsApp, né? Aqui o
o site deles, né? E como é que você pode ter acesso, ok? Meus queridos, eu só tenho a agradecer. Terminamos aí na hora, estava preocupado se eu ia conseguir terminar na hora, porque é muita informação, mas eu consegui. Deixa eu parar a apresentação. Pronto. Então, fica aí a dica. A nossa próxima aula, eu vou falar sobre banhos e defumações, uma coisa que muitos espíritas acham que não tem nenhum valor. Eu vou mostrar para vocês, né, esses espíritos de carteirinha que eu chamo, né, vocês estão totalmente enganados, né? Existe um conceito de ciência muito grande por trás de banhos e defumações, tá? Então, a próxima aula, já vou passar o material agora, é um material também longo, grande, né, com muitas informações bacanas, recomendações de livros, caso quem queira se aprofundar mais. E vou passar agora mesmo para a Simone, quando terminar a aula, e logo que ela puder, ela perpassa para vocês, que vai ser a nossa aula de dezembro, que fecha o ano, mas não fecha o curso. O curso vai terminar ainda em janeiro e fevereiro. Nós temos 2 aulas de Umbanda, que eu acho vale a pena também você entender, e Wicca. Tá? Eu fiquei ainda um pouco relutante se eu ia colocar ou não, mas vale a pena entender um pouquinho. É o que muita gente fala, é bruxaria, é feitiçaria, não é nada disso. A Wicca não é nada disso. Você vai ver, muitos estudiosos de magia trazem ou foram trazidos para a concepção da filosofia da Wicca. Tá? E eu conversei com o mestre do Wicca, tá? Estudei e comprei todos os livros que você possa imaginar que são considerados bons para poder preparar essa aula e passar para vocês. Ok, meus amigos? Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram comigo até agora. Atma Namastê. Obrigada, Marco. Meu querido Mestre Jesus esteja convosco em seus lares e até a próxima aula. Beijo no coração. Beijo, obrigada, Marco. Obrigada, Simone. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Eu vou disponibilizar no grupo os horários lá para as outras aulas que foram acrescentadas, tá bom? Ok, Tchau, tchau, Simone. gente. Boa noite, Fiquem com linda. Deus. Boa Tchau. noite. Com Deus. Fiquem com Deus.